Boa noite. Diretamente dos estúdios da Porto Estúdios, em São Luís do Maranhão, para todo o nosso estado, para todo o Brasil e o mundo, estreia hoje, 3 de setembro, o Terça Legal, o podcast criado por nós no sentido de trazer para a comunidade as maiores informações sobre os mais variados segmentos da sociedade. E hoje, considerando que nós estamos dentro do processo eleitoral, nós fizemos questão de trazer para este primeiro episódio o representante maior da Justiça Eleitoral do nosso estado, que é o desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Desembargador, seja bem-vindo, e eu gostaria de, antes, ter a oportunidade de falar para aqueles que nos acompanham um pouquinho da sua trajetória e do seu currículo. O desembargador Zé Gonçalo é natural do distrito de Angical, no município de Pastos Bons, no Maranhão. É filho de dona Naíla Teixeira de Souza e Zé Gonçalo de Souza, casado com dona Maria Luísa Aquino Mota Gonçalo, pai de Luísa Fernanda, de José Gonçalo, de Ana Clara e Maria Vitória. Ele estudou na Escola Reunida Nossa Senhora de Fátima, onde foi alfabetizado e iniciou o ensino primário, concluído no Colégio Dr. Teopliste Teixeira, em Pastos Bons. No ginásio, estudou no Colégio Adonias Lucena de Lacerda, na cidade de Sucupira do Norte. O segundo grau foi aqui em São Luís, no Colégio Mengue, e graduou-se em Direito na Universidade Federal do Maranhão em 1987, ano em que eu terminei o colégio e que no ano seguinte logrei aprovação no curso de Direito. E possui MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Exerceu a advocacia até setembro de 91, quando foi aprovado no concurso para o cargo de juiz de direito, tendo efetivamente ingressado na magistratura em 16 de dezembro de 1991. Tomou posse e entrou em exercício na comarca de Penalva. Depois foi promovido para diversas outras comarcas, dentre as quais a segunda vara da comarca de Santa Luzia, passou por Presidente Dutra por permuta, por Araioses, por Imperatriz, Pedreiras, e finalmente veio a São Luís, onde foi titularizado no primeiro Juizado Especial Civil das Relações de Consumo. Em 3 de agosto de 2011, a pedido, foi removido para a terceira vara criminal da capital, de onde saiu desembargador do nosso Tribunal de Justiça. Desde 2023, integra os quadros do TRE, inicialmente na condição de corregedor e vice-presidente, e desde abril comanda o nosso tribunal. Seja bem-vindo, desembargador José Gonçalo, ou desembargador José Filho. Seja bem-vindo ao Terça Legal. Bom, inicialmente quero agradecer a Deus por esse momento em nossas vidas. Agradecer ao senhor, doutor Sérgio, por esse convite para vir aqui nos estúdios da Porto Estúdio. Quero parabenizá-lo também pela iniciativa do podcast, que é onde teremos a oportunidade de expor, expor sobre o que estamos fazendo, o que pretendemos fazer durante esse período eleitoral, E agradecer também por a oportunidade que você está nos dando de prestar alguns esclarecimentos sobre as eleições que se avizinham do dia 6 de outubro. Estamos aqui à disposição e, mais uma vez, agradecer a vocês que estão nos fazendo esse momento nas nossas vidas, os nossos colaboradores aqui, que eu não sei ali o nome dele, mas... Vinícius, Pronto, Vinícius, que é quem faz a coisa aqui acontecer. Agradecer aqui também a Daniela, o Elton, que nos acompanha aqui nessa oportunidade, colaboradores que colaboram lá no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Obrigado, desembargador. O podcast Terça Legal é uma evolução da live que nós fazíamos durante a pandemia, um momento difícil para todos os brasileiros, e agora resolvemos trazer para esse formato mais moderno, com qualidade de som e imagem, e trazendo entretenimento e informação para a nossa comunidade. Desembargador, esse currículo brilhante que o senhor tem e que me chama a atenção pelo fato do senhor ser filho de uma família de 8 filhos e
ter tido a oportunidade de escolher, dentre tantas profissões, seguir a carreira do direito. Eu sei que o senhor tem um irmão médico, outro que trabalha com engenharia, a família é muito grande. E quando foi que surgiu, quando foi que bateu forte no seu peito o desejo de seguir a carreira do direito? E isso porque nós temos uma infinidade de alunos e ex-alunos e profissionais do direito que estão nos acompanhando agora. Bom, na realidade, meu pai, eu nasci no interior, Angical, né, onde meu pai residiu até o ano de 1966, nós fomos embora para a cidade de Pastos Bons. Meu pai era vereador do município de Pastos Bons naquelas épocas, e aí eu lembro que eu era criança, no ano de 1970, por aí assim, não me lembro bem, e aí naquele tempo tinha dois partidos, tinha Arena e MDB, e tinha minha avó, a minha avó materna, ela morava na casa da minha mãe, que ela tinha ficado viúva, e morava lá com meus pais. E eu era muito ligado à minha avó materna. E eu lembro que meu pai foi lá com o pessoal para trazer uns carros da cidade para trazer os eleitores do povoado Angical para vir votar numa convenção para eleger o diretório. Era mais ou menos assim, não me lembro bem, mas era o diretório do município de Pastos Bons naquele tempo. E aí sei que na época a polícia não deixou meu pai vim com esses eleitores do povoado. Não era eleição já, ainda não. Era para ele escolher um diretório lá, mais ou menos assim. E eu lembro que na época lá tinha um juiz chamado Doutor Magela. E aí eu sei que não vinha. Aí eu lembro e ficaram essas pessoas lá, acho que umas 200 pessoas, 100, 200 pessoas, sem poderem vir para a cidade. E meu pai lá com esse pessoal, preso. Não era preso fisicamente, mas não podia vir para a cidade. E eu lembro que chegou esse juiz lá com meu pai no carro, numa rural, eu lembro até. Aí minha avó disse assim, você vai ser juiz de direito. E aí aquilo ficou no meu subconsciente. Mas na realidade nunca passou pela minha cabeça e aí ele veio. Quando vim estudar em São Luís, meu pai queria muito que algum de nós fosse dentista, porque meu pai era protético, era dentista prático. Ele fazia muitas coisas lá na cidade, no povoado, não tinha dentista. Então ele aprendeu a extrair dente, engessar braço de gente, colocar mandíbula, lembro demais. E aí veio, quando cheguei aqui, fiz vestibular para direito e para agronomia, né? E aí eu já tinha meus irmãos mais velhos do que eu, tinha um que já estava se formando em medicina, que é o Elizabeth, o mais velho, e que é médico. Depois tem uma irmã, eu tenho outra irmã que é médica também, que já estava terminando medicina, e tem o Celso, né, que hoje é presidente do Sebrae, que é engenheiro. Aí chegou eu aqui, o Celso já fazia engenharia, e aí cheguei aqui. E depois o doutor Hildo também é médico. Depois de mim, tem outra irmã minha que é assistente social, que se formou. Aí tem o Hilton, que é médico, né, que é prefeito de Santa Rita, lá na sua cidade. E também tem outra irmã que é farmacêutica. A minha irmã mais velha, ela tem problema de saúde e não conseguiu se formar. Olha, mas veja como é que são as coisas. Dentro desse conjunto familiar, em que pese tenha sobressaído uma quantidade enorme de profissionais da área da saúde, mas ainda surgiu o senhor para sustentar a bandeira do direito dentro dessa casa. Que bom, fico feliz. Tem muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho que têm essa preocupação e às vezes não sabe identificar quando está brotando dentro de si o desejo de seguir a área jurídica. E eu costumo dizer para eles que a nossa área, me perdoem os médicos, mas a nossa área é a mais bonita área do mercado de trabalho liberal disponível para os brasileiros. Desembargador, assim como o senhor, eu tive a oportunidade de ser estagiário na assessoria jurídica do nosso extinto Banco do Estado do Maranhão. E eu costumo dizer para os meus alunos que foi lá que eu aprendi uma das duas maiores armas do profissional do direito. O profissional do direito, ele obrigatoriamente tem que saber escrever. E a segunda ferramenta, ele precisa aprender a falar. Se ele não dominar a escrita, a palavra falada e a palavra escrita, ele não vai para lugar nenhum na nossa profissão. E lá eu tive a oportunidade de, durante o intervalo, ler processos escritos à mão.
processos belíssimos, caligrafias belíssimas. E isso enriqueceu muito a minha redação. E eu sempre digo para eles, olha, hoje o processo é eletrônico, em sua maioria. Mas se vocês tiverem a oportunidade de pegar processos físicos, é importantíssimo você ler. Às vezes a solução está do outro lado da página. Então, leiam os processos. E lá eu tive contato com pessoas que foram importantes demais na minha formação. Eu lembro muito do nosso datilógrafo, seu Chico, que provavelmente era da sua época também. Eu sou da época da máquina de datilografia no Banco do Estado. Eu presenciei a chegada da primeira Olivetti, que reproduzia os textos. E eu tive a oportunidade de ver chegar o primeiro PC da assessoria jurídica do Banco do Estado. E aquilo marcou muito na minha vida, o contato com a doutora Josilene, o doutor Zé Lopes de Abreu, que é pai do doutor Alexandre Abreu, que é juiz do Estado. Tive a oportunidade de trabalhar com José Murilo Falcão, doutor José Olívio Rosa e tantos outros. Que lembranças o senhor traz e o quanto a assessoria jurídica do Banco do Estado foi importante na sua vida, na sua carreira? Bom, vou voltar um pouco aí suas considerações sobre o direito, né? O direito, eu digo sempre que a gente aprende até medicina legal no direito. Então, o direito a gente pode ser tudo, né? Eu lembro de muitos conceitos que eu conheço. Eu estudei em medicina legal, que tinha um professor, doutor Moraes. O professor Moraes, que era médico, era um nosso professor de medicina legal. Então, eu quero dizer que no curso de Direito tem uma grade, pelo menos na minha época, tinha uma grade muito vasta, a gente aprendia de tudo. Economia, que foi meu professor, foi o professor Pompílio, direito agrário, direito, economia, psicologia, lógica. Tinha um monte que eu não sei se ainda existe hoje, né? Então, e tinha medicina legal. Então, a gente aprende de tudo. De tudo a gente tinha uma noção um pouco. E também, voltando aqui, na minha família também tem hoje, né, na geração seguinte, já tem outras pessoas formadas em Direito, mas na minha geração só tem eu. E depois eu já tenho um sobrinho que ele é juiz federal, eu tenho sobrinhos que são formados em Direito, né? E aí a coisa está se expandindo, né? Bom, realmente eu era estudante da universidade, e aí o Banco do Estado fez um seletivo, né? E nesse seletivo eu fui um dos selecionados. Eu e uma colega minha, nome é Adélia, que hoje ela é promotora, e nós fomos trabalhar no departamento jurídico do banco, em que trabalhava lá, eu lembro bem, do doutor Murilo Falcão, que era de Presidente Dutra, né? Ele era de Presidente Dutra. Eu lembro muito do doutor Batista, O famoso Batistão, que chamavam Batistão, que era o chefe do departamento jurídico. Me lembro do doutor Osias também, que era advogado. Lembro do doutor Elzimar Lisboa Nascimento. Foi até assessor do tribunal um tempo, doutor Elzimar. Foi, doutor Elzimar. E tinha a Lise, né, que era servidora, e tinha... que era outra, não me lembro, não me recordo o nome. E tinha outra funcionária, Alderico Jefferson Campos, que era filho do desembargador Zé Henrique Campos. Então, nós aprendi bastante, muitas coisas novas, principalmente essa questão de execução, né? E relacionamento também. Lá era um local que passava muitas pessoas, muitos desembargadores, muitos juízes. E pude conhecer algumas pessoas. Me lembro muito do desembargador Batista Lemos, que andava muito lá na época, né? Mas eu ainda era estudante. Fiquei lá 2 anos e depois fui contratado por um curto período, da época que o doutor Baltazar Miranda foi presidente do banco, e logo em seguida ele acho que fui contratado ainda como advogado ainda pouco tempo, acho que 6 meses no máximo. Não me lembro bem, que faz tanto tempo, né? E depois o banco foi privatizado e eu fui advogar e cuidar da minha vida, e depois surgiu essa oportunidade do concurso, mas levando minha vida pessoal também. E aí eu lembro que lá quando eu era estagiário do Banco do Estado, e tinha esse meu colega Alderico, e aí ele me disse que tinha um ponto comercial, no comercial Torre do Sol, que o pai dele tinha dado para ele. O que dava? Eu disse sim. Aí ele disse, olha, lá... Aí eu disse, pai, acho que lá dá uma farmácia. E aí ele foi e disse, bora botar essa farmácia. Eu digo, pai, não sei, eu vou falar com meu pai e tal. Meu pai, ele comprava fava danta no interior, lá em Pastos Bons, de região, né? E aí meu pai me deu uma carrada de fava danta e eu montei essa farmácia com meu colega Alderico, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho também,
Derek Campos, Jeff, né? A família dele é oriunda lá de Caxias, ele é neto do seu Derek Silva. E aí começamos essa farmácia lá, eu trabalhava junto com ele, e aí fomos. Depois ele foi embora para Caxias, foi ser vereador lá. Hoje ele mora em São Luís também. Me parece que a Ezequiele Barros é parente dele também, uma advogada que mora em Brasília, exerce em Brasília. Ela também é de Caxias, me parece que ela tem... Como? Ezequiele Não Barros. sei, Me parece que é, mas não tenho certeza. Foi lá na assessoria jurídica do Banco do Estado que surgiu minha paixão pelo direito eleitoral. Naquela época, os funcionários do Banco do Estado eram convidados para apurar as eleições. E na época era em cédula. Sim. E eu era estagiário e não podia apurar. Então, eu pedi para que o chefe da assessoria jurídica, que já era o Murilo Falcão, para que conversasse com o desembargador, que sempre ia lá visitá-lo, para que permitisse que eu participasse. E aí, no primeiro turno das eleições, eles permitiram, eu era escrutinador. No segundo turno, eu já era presidente da mesa, porque muito hábil em contar os votos, ele gostou muito de mim e acabou fazendo de mim presidente da mesa. Aí depois eu passei pela então juiz Etelvina, depois desembargadora, e por último pelo juiz José Luiz Almeida, que hoje é o nosso desembargador corregedor. E de lá eu saí já para o exercício da profissão de advogado. Então, até isso, o Banco do Estado do Maranhão está presente em nossas vidas. Desembargador, o senhor teve a oportunidade, já trazendo aqui para o objeto da nossa conversa, o senhor teve a oportunidade, ainda da sua primeira passagem pelo tribunal, de coordenar o programa de acessibilidade instituído pelo TSE a partir do advento da resolução da acessibilidade do TSE, que procurava inserir melhor o eleitor dentro desse contexto. Como foi que o senhor viu e como o senhor vê hoje esse processo de inclusão da pessoa portadora de deficiência, que é o PCD, dentro do nosso direito eleitoral? E eu lhe pergunto isso porque foi uma preocupação de minha vida que acabou gerando a minha tese de mestrado, que é a adoção do voto online para as pessoas com deficiência, uma forma de incluir aqueles que lutaram tanto para serem tidos como iguais a todos os brasileiros por ocasião da elaboração da nossa Constituição. Bom, essa questão da acessibilidade é uma coisa muito importante, né? A gente vê, a gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa, né? Eu lembro muito, e eu falo isso, porque quando eu fui assumir o cargo de juiz, eu lembro, 2 dias antes, eu cortei o tendão da minha perna, do meu pé, né? E aí eu fui assumir com a perna engessada e eu andava na cadeira de roda, aí eu vi a dificuldade, né? Uma das dificuldades que eu tive, né? De me adaptar àquela realidade, de andar em cadeira de roda, dificuldade de tomar um banho no banheiro, assim, a necessidade básica da vida, né? Então, a partir dali, eu passei muito mais a valorizar essas questões. E quando eu fui guindado a membro do tribunal como juiz, porque eu digo hoje que já é a 6ª vez que eu passo no tribunal, porque a primeira vez foi como juiz eleitoral, lá na comarca de Penalva, onde a minha primeira comarca, né, porque fui juiz eleitoral, depois fui membro de juntas apuradoras especiais aqui no tribunal, depois eu vim, né, porque naquele tempo, como o voto era no papel, né, criava-se aquelas juntas especiais para apurar aquelas urnas que tinham problema, que vinham do interior, e eu fui, né, aqui pelas mãos do desembargador Piro e do desembargador Cleone, fui, né, convocado para compor uma junta especial no tribunal, né, para a gente apurar essas urnas que tinham problemas, né, urnas impugnadas. Então, e aí depois fui novamente na assessoria do desembargador Guerreiro, fui seu assessor lá na presidência, pessoa bastante tranquila, deu muita oportunidade, né, de trabalho também lá de desembargador Guerreiro, assim como o desembargador Pires. O desembargador Pires é uma pessoa muito especial na minha trajetória. Faleceu recentemente, muito amigo do seu pai, diga-se de passagem, parece que eles foram contemporâneos lá,
falava muito nele, uma pessoa que eu Até tenho muito fisicamente, carinho. se ele se parecia. Sim, também, exato, exato. E então, e quando fui guindado a membro da corte, né, como na classe de juiz, eu fui, né, para essa questão da acessibilidade que estava se iniciando, né, e vamos fazer um trabalho, fomos conversar com os prefeitos para possibilitar. Uma das coisas que a gente se focou naquele momento lá foi na questão de dar acessibilidade para aquelas pessoas que fossem cadeirantes, para o dia que fosse votar, né, já tinha aquela questão do microfone para as pessoas que têm dificuldade. Então, tem algumas coisas, né? Isso é um processo contínuo, né? Então, naquela minha época, tive uma assessora muito importante, que foi a Fernanda e a Ciciara, que me ajudaram bastante. Hoje, quem está nessa área é o doutor Rodrigo Maia, né, que é procurador do Estado, e coincidentemente, há pouco ele me ligou, né, pedindo que a gente fizesse alguns contatos com algumas autoridades para que fizesse as adaptações necessárias para que no dia das eleições as pessoas portadoras de necessidades especiais não tivessem dificuldade, principalmente de acesso, né? Aquelas que precisam andar de cadeira de roda, né? Não tivessem dificuldade para acessar os seus locais de votação. Então ele disse que ia fazer um expediente, né? Ia nos encaminhar e nós vamos fazer gestão junto a essas pessoas. As pessoas são responsáveis por esses prédios públicos, né, para que resolvemos essa problemática, né, e que as pessoas tenham livre acesso a seus locais de votação. Que bom, desembargador. Eu fico feliz. É uma preocupação que eu sempre tive. Até porque, na verdade, eu tinha duas grandes preocupações que se imbricavam. Uma era o transporte de eleitor, que o senhor estava falando, contando a história do seu pai, e eu me recordando que em 2010, por algum motivo, alguns lugares do estado não iam poder fazer aquele transporte supervisionado pela Justiça Eleitoral, com a taxa a serviço da Justiça Eleitoral. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de liberar o transporte em plantão. E, graças a Deus, a eleição se desenvolveu com bastante desenvoltura. E eu sempre tive essa preocupação com o deslocamento da pessoa portadora de deficiência. Porque num país como o nosso, em que se obriga a votar, em que a pessoa é apenada se não votar, e em que os portadores de deficiência lutaram tanto para ter acesso ao direito de votar e não serem descriminalizados pelo fato de terem deficiência, o fato de, em 2004, o TSE tornar facultativo o voto para alguns portadores de deficiência me assombrava. E eu não conseguia aceitar isso. Eu acho que hoje nós temos tecnologia suficiente para permitir que o cidadão portador de deficiência possa votar da sua casa. E, não por acaso, nós estamos encaminhando o resultado desse nosso estudo para a bancada maranhense, para que eles possam submeter ao Congresso e, quem sabe, daqui a alguns anos, as pessoas portadoras de deficiência poderão votar. Extensivo, num segundo momento, aos militares e aos membros das Forças Armadas que estão em serviço no dia da votação, e no futuro mais longínquo, mas certamente acontecerá, todos os brasileiros poderão votar através do seu celular, do seu PC, enfim, a modernidade bate às nossas portas. Desembargador, como foi que o TRE se preparou, se estruturou para essas eleições? O que é que nós vamos ter aí de novidade que vai garantir um pleito 100% para todos os candidatos e para todos os eleitores? Bom, o Tribunal Regional Eleitoral é um centro de excelência, né, assim, no dia de seus funcionários. Os funcionários super capacitados, são pessoas abnegadas, muito comprometidas com o seu trabalho. E o que eu vejo? Que o tribunal, quando se passa uma eleição, já começa a trabalhar em outra. As pessoas, às vezes, acham que só trabalha no dia da eleição. Não, de forma trabalha direto. Para que a coisa esteja bonita, tudo funcionando no dia da eleição, é o tempo todo o tempo o Tribunal Regional Eleitoral trabalha. Os juízes eleitorais trabalham, principalmente os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral e das zonas eleitorais, né, que é no processo de alistamento, é no processo de prestação aqui no tribunal, analisando prestação de conta, enfim. É um trabalho contínuo, né? Então, o tribunal, e também não é, eu já cheguei,
as pessoas, os gestores anteriores, embargador Zé Luiz, embargador Joaquim, hoje tem um grande parceiro que é o embargador Welter, né, que era o ex-presidente do Tribunal de Justiça, né? Meu colega de turma na faculdade. Pronto, pois é. Pronto, grande presidente do nosso Tribunal de Justiça e um grande colega parceiro do Tribunal Regional Eleitoral que irá assumir a presidência também. É um processo natural já vem naturalmente, né? Então, o tribunal está preparado, né, para as eleições, né? Inclusive, há 15 dias atrás, 14 dias atrás, fizemos uma eleição simulada no município de Governador Edson Lobão, né, já prevendo, já usando as urnas que serão utilizadas nas próximas eleições, urnas novas, né, que foram testadas, e tivemos a oportunidade de verificar que que elas não apresentaram qualquer falha, né? Também temos o propósito, o tribunal tem o propósito de transmitir o resultado das eleições dos locais de votação, notadamente daqueles locais mais distantes dos locais de apuração. Então, fizemos todo esse treinamento, toda essa logística, né? Então, esperamos que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E no que diz respeito assim, a questão da segurança, coisa toda, a gente tem conversado muito, participado de muitas audiências públicas, temos conversado com as pessoas que são interessadas no processo eleitoral, candidatos, os políticos, os gestores municipais, inclusive fizemos várias audiências públicas em parceria com a Federação dos Municípios, né? Recentemente também se deslocamos ao município de Cândido Mendes, que tinha uma certa turbulência assim, em algumas situações lá, em termos de segurança, né? Fomos lá, o secretário de Segurança, o doutor Maurício, que tem dado um apoio muito grande, o governador Brandão também tem dado todo o suporte, o comandante da Polícia Militar, né? Paulo Fernando, né? Que foi conosco lá em Cândido Mendes, inclusive também o superintendente substituto da Polícia Federal, doutor Rodrigo, e também teremos um suporte teremos um suporte muito importante do Exército e das Forças Armadas no dia das eleições, né? Estamos aguardando já a posição do TSE no que diz respeito para quantos municípios serão aprovados Forças Armadas, né? E solicitamos para um quantitativo e eles estão lá analisando que como você sabe, já passou por lá também, esses municípios terão que ser aprovados pelo TSE. Eu não sei, quem vai fazer o transporte das urnas esse ano? É os Correios ou outra empresa venceu a licitação? O senhor se recorda? Olha, depende do local, a gente está vendo aí, mas a princípio uma empresa venceu essa licitação e antigamente, esse que nós estamos falando aqui hoje, os Correios não participou dessa licitação, né? Outras empresas participaram e parece que uma empresa maranhense que vai fazer essa logística, não é isso? Sim, mas tem uma empresa geral que ganhou essa licitação, que vai, e cada município vai ter a sua logística própria, né? Inclusive, em alguns lugares, entendemos que deve ser as forças federais que poderão transportar para o local de indígenas, essas coisas aqui. Então, ainda estamos nesse trabalho de logística aí, para ver. O certo é que as urnas já foram distribuídas, já estão nos seus locais, né, nos municípios, nas zonas, né, e o certo é que vai dar tudo certo. Temos certeza absoluta, porque temos priorizado conversar, dialogar com as pessoas, né, porque ao longo da nossa trajetória profissional temos procurado fazer pontes e não cerca, né? Então, temos conversado com todos os atores, notadamente com os políticos, né, com os atores que têm interesse no dia das eleições. Então, tem duas coisas que as pessoas não têm uma noção efetiva do que efetivamente ocorre. Primeira, o Tribunal do Maranhão, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, é uma referência nacional. Não por acaso aqui surgiram inovações no cenário que modificaram completamente o cenário eleitoral. Em 2010, o Tribunal do Maranhão foi vanguarda ao negar a vigência para a lei de ficha limpa. Eu lembro que naquela época, quando saiu a decisão que nós noticiamos através de nossa competentíssima assessoria de comunicação, que nós noticiamos a decisão, o telefone não parava de tocar
os tribunais de todo o país querendo ter acesso à decisão, porque aquilo ali iria revolucionar a eleição como revolucionou em 2010. E começaram os outros tribunais a negar a vigência também para a lei de ficha limpa. E depois o TSE disse que nós estávamos errados. O Jornal Nacional abriu dizendo que nós tínhamos mutilado a lei de ficha limpa. Nos chamaram de talibãs no Jornal da Globo, até que o Supremo Tribunal Federal disse não, quem estava certo era o Tribunal do Maranhão. E nós fomos o primeiro tribunal do país. Nós sustentamos aqui durante muito tempo que quem julgava prefeito era a Câmara e não o Tribunal de Contas. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal veio e confirmou que quem julga prefeito é Câmara. E assim, tantas outras decisões. A primeira intimação por WhatsApp veio da Justiça Eleitoral do Maranhão. Foi determinada pelo doutor Daniel Blume, hoje conselheiro federal da OAB. Enfim, o Tribunal do Maranhão é sempre vanguardista. E uma coisa que precisam compreender também, nós temos locais no Maranhão de dificílimo acesso. O senhor mencionou Cândido Mendes, aquela região de Cândido Mendes, Godofredo Viana e Turiaçu, onde nós temos áreas de ilha, elas são de difícil acesso. Então, às vezes, o tribunal demora hoje algumas horas para completar por conta dessa informação que vem de lá, mas a urna eletrônica nos propicia hoje, até às 10 da noite, nós temos o resultado, a totalização. Então, nós, no Tribunal do Maranhão, nós estamos muito além dos problemas que nós temos. A cada ano que passa, o tribunal se aprimora nesse sentido. E eu queria lhe dar os parabéns por dar continuidade e ter a preocupação de fazer com que a coisa flua como tem que ser, com rapidez e com assertiva de resultado. Parabéns, mano. Eu queria lhe perguntar como o tribunal tem visto as constantes denúncias que a imprensa tem trazido de que alguns candidatos estão maquiando as suas declarações de bens. Toda eleição, o cidadão, para se candidatar, ele tem que elencar quais são aqueles bens que possui. E até para que a gente possa ter transparência. E é uma preocupação que eu tenho. Hoje eu estou presidente da Comissão de Transparência e Combate à Corrupção da OAB, e me preocupa a gente ver que o cidadão que você sabe que ele é empresário, você sabe que ele tem recursos, que ele tem propriedades, aí o cidadão apresenta uma declaração de bens dizendo que ele tem R$1.000 em conta e um Fiat Elba, para lembrar do nosso querido Collor. Então, já chegou aos cancelos do tribunal nessas eleições alguma ação promovida, alguma representação nesse sentido? Bom, vou voltar um pouco antes de... Eu vou responder logo sua pergunta e depois eu volto. Sobre a vanguarda do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Realmente, o tribunal é um centro de excelência, como eu falei há pouco, e adianto que a esse respeito ainda não chegou, não tenho conhecimento de nenhuma ação no tribunal, alguém questionando essa questão de declaração ou nenhum processo de impugnação de candidatura. Não tenho conhecimento que tenha chegado ainda ao tribunal, até porque eles ainda estão lá na fase de registro. No que diz respeito ao Centro de Excelência, realmente o nosso tribunal, como eu lhe falei, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão é um centro de excelência de funcionário super capacitado, as gestões anteriores muito preocupadas também com essa capacitação. E só a título de informação, o Maranhão é o único estado do Brasil, até onde nós sabemos, que todo município no período de alistamento eleitoral tinha um posto de atendimento eleitoral, ou seja, aquelas pessoas que poderiam fazer seus títulos eleitorais, inclusive em alguns povoados, Alguns povoados do estado, parece que em torno de 5, foram instalados postos de atendimento eleitoral em parceria com os municípios. Isso que eu estou falando a respeito da conversa, da parceria com os municípios, que eu acho que é muito importante esse diálogo. E esse diálogo já vem de outras gestões, não inventei a roda, E estamos dando continuidade a conversar com as pessoas,
Por isso que eu acho que nós teremos eleições tranquilas, né? Porque nós vamos conversar, estamos sempre procurando conversar com todos eles, com nossos colegas magistrados. Tenho pedido muito aos nossos colegas magistrados que saiam dos gabinetes, saiam, vejam como é que as pessoas vivem, visitem os gestores, o presidente da Câmara, os vereadores, a sociedade lá dos municípios. Eu, pelo menos, por onde eu ando, eu procuro fazer essas visitas. O prefeito, ele não é inimigo do judiciário, então, conversando para ver o que a gente pode fazer para melhorar e facilitar a vida das pessoas. Porque eu acho que se nossa passagem na Terra não tiver esse propósito de facilitar e melhorar a vida das pessoas, ela não vai ter tanta importância. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa e a gente tem procurado fomentar esse sentimento, né, de que as pessoas, que nós magistrados saiamos dos gabinetes, vamos ver como é que as pessoas vivem, para ver o que elas fazem, até no nosso dia a dia fica mais fácil para a gente decidir, para a gente julgá-las. Penso eu que fica mais fácil a gente julgar aquilo que a gente conhece, né, do que aquilo que a gente não conhece. Então, eu tenho essa preocupação, né? Então, o tribunal, voltando à questão da excelência, tem tido muitas ações inovadoras. Então, agora, como estou lhe falando, essa questão da gente transmitir o resultado das eleições dos locais de votação. Eu lembro bem que você falou a propósito das ilhas lá de Cândido Mendes, que eu não conheço, né? O interior eu não conhecia nem o município de Godofredo Viana, já tinha passado uma vez rapidamente em Cândido Mendes, mas não conhecia. E lembro bem da ilha de Cururupu, lá de umas ilhas que tem lá em Cururupu, que se a gente for aguardar o resultado para trazer os disquetes, para transmitir para cá, nós vamos atrasar muitas eleições. E o nosso propósito não é chegar às 10 horas da noite para dar o resultado final das eleições, viu, doutor Sérgio? Nós pretendemos que esse resultado saia bastante antes desse horário que você falou aí, antes de 22 horas, nós queremos dar o resultado total de todos os municípios do estado. Essa transmissão é por link de Starlink? Como é que funciona isso aí? Olha, o resultado vai ser pela internet, ainda não sabemos qual é Como vai gerar. Inclusive, sexta-feira passada, o ministro das Comunicações, deputado Juscelino Filho, esteve lá no TRS colocando a Telebrás à disposição, né, para instalar internet onde isso não existia, em colégios, essas coisas. Maravilha. Então, o pessoal lá da TI, do tribunal, capitaneada pelo nosso colaborador Wagner, né, com toda a sua equipe bastante competente, né, estão trabalhando nesse sentido para que a gente transmita o resultado das votações dos locais de votação. Então, acho que logo após o encerramento da votação, nós teremos esses resultados que serão condensados. Que notícia boa, Edismardo. Fico feliz demais em saber dessa estruturação, porque, na verdade, isso é uma revolução, na verdade. Porque o senhor imagina o seguinte, que cada vez que você tinha que fazer o transporte das urnas para um determinado local para poder transmitir, retardava. Agora, o senhor imagina isso feito de barco, né? Muito mais difícil ainda. E aguardando maré em alguns casos. Aguardando maré. Então, podendo transmitir de lá, fantástico, maravilhoso. Desembargador, com o recrudescimento pelo TSE do combate às fraudes, às cotas de gênero, a Justiça Eleitoral já aguarda para essas eleições uma redução ou mesmo paralisação dessas práticas que são nocivas à democracia. É muito dolorido para quem opera o direito eleitoral ver que, em alguns momentos, o cidadão lança uma mulher candidata ou outro gênero candidato apenas para atender ao percentual da cota de gênero e logo depois o cidadão, a cidadã, abandona a eleição. Como eu já vi no interior, por exemplo, a candidata deixa de votar em si própria e vai votar no correligionário dela, no líder político dela, ou seja, o nome dela foi para a chapa apenas para atender a esse percentual. E isso chateia, entristece, porque no momento em que o Brasil e o mundo procura fazer com que as mulheres tenham uma maior participação, até porque elas já são um maior número eleitoras, mas ainda não ocupam os cargos políticos como deveriam, como é que a Justiça Eleitoral está se posicionando hoje?
Olha, os processos de eleições passadas, né, por exemplo, né, o tribunal, hora por outra, se depara com situações do tipo que foi relatado por você aí, sobre essa questão de gênero. Esperamos que nas próximas eleições, né, as pessoas que forem candidatos, quer seja do lado do sexo feminino ou do masculino, que elas realmente façam campanha, que tenham, né, que façam ações, participação, porque na realidade as pessoas elas não têm o mesmo potencial eleitoral, ela não é uniforme, porque se fosse assim todo mundo seria eleito, né? Na verdade, ainda que alguns façam atos de campanha, uns têm mais votos, outros têm menos, ainda que esses atos de campanha possam ser considerados uniformes, né? Mas há de convir que realmente existia, né? Esperamos que essa prática não se repita nessas eleições, né? Existia essa questão de se colocar candidatos apenas para se chegar a esse número, né, esse percentual exigido pela legislação, de 30% de um sexo ou de outro, né? Então, esperamos que nessas eleições não tenhamos esse problema, porque é muito triste você perder seu mandato, o candidato, notadamente aquela pessoa que foi eleito, né, por qualquer falta de atenção do dirigente partidário, porque isso é uma responsabilidade do dirigente partidário, não é do candidato, né? E esperamos que isso não aconteça nessas eleições, né, como já aconteceu em outras eleições. Era a sensação da impunidade, desmandou. Para você ter uma ideia, 8 anos atrás, isso era comum. Aí o TSE começou a mudar a interpretação. O bom do direito é que o direito evolui. Eu lembro que, tempos atrás, para você afastar a inelegibilidade de um candidato, por rejeição de contas, você tinha que entrar com a ação desconstitutiva. Apenas entrar com a ação desconstitutiva. Chegou-se a ver petições dos mais variados temas apenas com o nome de substitutiva. Eu tive acesso a uma petição no interior do Maranhão, em Santa Luzia do Paruá, aonde o cidadão teve a coragem de colocar no meio da petição uma receita de bolo. Literalmente uma receita de bolo para dar volume à petição. Então, era um motivo de chacota. Aí o TSE mudou o entendimento e passou a exigir a concessão de um provimento liminar. A partir do momento em que não bastava promover a ação, mas tinha que ter o provimento liminar, a coisa mudou. Foram incontáveis os políticos na época que ficaram de fora, e hoje, se você não tiver a liminar afastando a inelegibilidade na ação desconstitutiva, o cidadão está fora. Da mesma forma, essa é a situação da cota de gênero. Hoje em dia, se você não montar a chapa atendendo a cota de gênero e efetivamente tiver a movimentação de campanha, tiver a busca pelo voto, tiver votação, que foram os parâmetros que o TSE vem firmando já há 4 anos ou mais, nós estaremos na mesma. E acho que a partir dessa eleição já vai ser completamente diferente. Já vai haver uma preocupação efetiva para que as candidatas realmente sejam candidatas e não apenas figurantes de chapa. Eu aplaudo essa situação da Justiça Eleitoral e essa evolução que nós estamos tendo. Como, na verdade, nós estamos tendo uma atualização da legislação. Tramita agora no Congresso Nacional uma nova alteração que vai impactar diretamente a lei das inelegibilidades, que é justamente a alteração da contagem do prazo da inelegibilidade. Nós tivemos recentemente a alteração na lei de improbidade administrativa. Antigamente, se você praticasse um ato doloso ou culposo que importasse lesão ao erário, ou enriquecimento ilícito, você se tornava inelegível. Aí veio a alteração da lei de improbidade, retirou-se a culpabilidade. O TCU, ao estabelecer os parâmetros de encaminhamento da lista, recentemente, ele já não incluiu mais na relação aqueles gestores que foram condenados por improbidade administrativa que tenham tido a aplicação apenas de multa, porque a aplicação de multa não gera inelegibilidade, teria que ter a imputação de débito, e isso vai impactar na lei das inelegibilidades. Essa alteração na contagem do prazo também,
O que antes você tinha, e aí o ministro Gilmar Mendes é um dos mais ácidos críticos da lei de ficha limpa, porque você tirava do cenário eleitoral um político por mais de 16 anos, às vezes, porque a contagem do prazo se dava do fato ou do cumprimento da pena. Então, ele cumpria a pena. Enquanto ele estava condenado com a suspensão dos direitos políticos, ele ficava impedido de votar e ser votado. Depois que ele cumpria a pena, ele passava a recuperar a condição de eleitor. Ele poderia votar, poderia exercer a capacidade eleitoral ativa, mas não poderia ser votado, porque incidia a lei de ficha limpa, e aí o cidadão passava mais 8 anos para poder ser candidato. Então, era muito tempo. Você praticamente encerrava a atividade profissional. E não por acaso, hoje em dia, nós temos tantas mulheres de ex-prefeitos que se tornaram inelegíveis, filhos de prefeitos que se tornaram inelegíveis, que adentram a carreira política para ocupar aquele espaço que foi retirado por uma legislação que, no momento, se mostrava draconiana. Então, o meu entendimento pessoal é que é válido rever. A gente está evoluindo também com relação a isso. E eu queria saber como é que a Justiça Eleitoral está conversando entre vocês, entre os ministros, porque os ministros passam para vocês as orientações sobre o que está acontecendo. Como é que a Justiça Eleitoral está conversando a respeito dessas evoluções? Bom, como você sabe, doutor Sérgio, você é professor de Direito, sabe que o direito é dinâmico, muito dinâmico, né? E o direito eleitoral é um dos mais dinâmicos que nós temos. O que eu digo sempre? Que o direito eleitoral, você vê que ele é interpretado de acordo com a conveniência política do momento. O que eu quero dizer com isso? Não é política partidária, é das pessoas, porque há uma mudança, a cada 2 anos muda as pessoas da Justiça Eleitoral, né? Quer seja no TSE, quer seja aqui nos tribunais regionais eleitorais. E como você sabe, entendimento é como gosto. Cada um tem o seu. Às vezes o que é para você hoje não é amanhã. Então, eu vejo que hoje, por exemplo, essa questão aí que você falou aí, dessa questão da improbidade, realmente houve uma evolução interessante. E tem várias evoluções. Até essa semana eu estava conversando com um repórter lá no tribunal, e ele perguntando que tem alguns municípios do estado que têm eleitorado maior do que a população. E é verdade. Na Baixada, sim, principalmente. Exato, mas não é só na Baixada. Também aqui na região de Caxias tem. Mas isso não, e o tribunal já fez revisões anteriores e continuou eleitorado, porque o domicílio eleitoral ele elastificou bastante, não é só aquele caso, né, da mudança. Esse entendimento vem do TSE, né, deve ser seguido pelos TRS. Hoje tem o domicílio afetivo, tem um monte de situações que às vezes as pessoas, por exemplo, você mora em São Paulo, você quer votar aqui. Então, você pode votar, né? Lógico que você tem que vir aqui para fazer toda essa parte formal. E é o que acontece muito aqui. Hoje no Maranhão, se não me falha a memória, parece que nós temos 18 municípios em que o eleitorado é maior do que a população. Mas é exatamente em função dessa interpretação que tem hoje sobre domicílio eleitoral. E no que diz respeito a essas questões que você pontuou aí, da improbidade, realmente, né, houve uma mudança dessa questão de considerar quem é considerado inelegível, aquele que é considerado, agiu dolosamente. Mas quem agiu dolosamente vai ser interpretado por um juiz. E aí uns entendem do jeito que determinado ato é considerado doloso e outro não. Então, muitas vezes a gente vê situações que, porventura, a gente possa achar que é incoerente, mas é o entendimento de cada um. E a gente precisa respeitar isso, né? No tribunal, a gente procura valorizar bastante as decisões dos juízes, né? Mas não é que a gente esteja vinculada. Eu, particularmente, sou dessa corrente, né? Porque o juiz do primeiro grau é aquela pessoa que está mais próxima da realidade vivida por aquelas comunidades, né? E quando os processos chegam aqui, a gente procura olhar, ver em que contexto aquilo ali foi decidido. Agora mesmo, por exemplo, eu lembro em algumas situações se deparamos com período de propaganda antecipada, o juiz lá julgou improcedente, e aí, fulano então chegou lá, eu lembro mesmo do caso específico, em agosto do ano passado, há mais de um ano, né, alguém chegou num campo lá e
doando uma bola e um time de camisa, sem pedir voto, sem nada. E alguém achou que ele estava lá fazendo, né, propaganda antecipada e tal, e o juiz julgou improcedente, e aqui alguns achavam que era menos. Eu digo, em que momento que a pessoa vai poder fazer algo por alguém? Há mais de um ano das eleições e ainda em agosto do ano passado. Então, e alguns achavam que já era propaganda antecipada. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é a questão do entendimento de cada um de nós, né? E aí prevaleceu a decisão do juiz de primeiro grau. É muito interessante isso, porque quando você imagina, as pessoas às vezes não param para observar que, desde o advento da reeleição, foi necessário firmar um entendimento, uma concepção de que não é porque o cidadão ele está sendo candidato à reeleição que a administração precisa parar. Sim, a administração é continuada. Ele está exercendo a função, a legislação permite que ele concorra no cargo, mas ele não pode deixar de trabalhar porque ele está concorrendo à eleição. O mandato não é dele. O mandato é do povo. E o povo precisa ser assistido, precisa ser representado. É da própria natureza do nosso direito. E aí eu fico preocupado quando eu vejo tentarem limitar o exercício da atividade de representatividade sob o argumento de que o cidadão estaria exorbitando do exercício da função. Eu tive a oportunidade de escrever no meu blog, sergiomuniz.com.br, a respeito da importância de retirar os perfis dos municípios da internet, porque a Justiça Eleitoral, a jurisprudência compreende que a existência dos perfis é uma forma de vincular aquele que exerce o mandato com a sua atividade e o benefício que ele está levando à sociedade para, dessa forma, conseguir obter o voto. E eu acho que essa é uma medida importante. Você pode ter o brasão, mas você não pode ter a sua logomarca da sua administração. O brasão do município, sim. O site do município ele precisa ser informativo, acima de tudo, porque as pessoas precisam saber o que está sendo feito. E aí, você impedir que o cidadão preste um auxílio à sociedade, num país com tantas distorções como nós temos, soa absurdo. Até porque, se ele é detentor de um mandato, ele está no exercício daquele mandato, ainda que 1 ano e meio, 2 anos antes. Ele pode fazer, é parte da atividade parlamentar dele ou da atividade do executivo. E aí você vê que a disputa é tão acirrada nos interiores que aí surge um herói levantando uma situação como essa. É preciso se entender os limites. Eu lembro que, certa ocasião, julgando um processo no TRE, o cidadão era acusado de ter comprado o voto porque com ele foi encontrado R$ 267,50. E o Ministério Público pedia a condenação do cidadão. E eu era o último a votar. Eu dizia que eu era o pé. Todo mundo votava, eu era o último a votar. E aí, acirrada a votação, chegou em mim e eu falei, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Ninguém sai de casa para comprar voto com R$ 267,50. Ele não vai comprar o voto e pedir troco. Nem vai dar o dinheiro quebrado para comprar o voto. Aí eu lembro que, na ocasião, eu andando no interior, eu lembrei de um político que ele andava com R$10 num bolso, 20 no outro, 50 no outro e 100 no outro. E aí, olha, a compra do voto no interior é feita com o dinheiro fechado. Então, vamos compreender a dinâmica para a gente poder chegar no resultado prático do processo. É preciso compreender o processo para chegar no propósito. Então, é preciso compreender a dinâmica para entender o que é certo e o que é errado. E, às vezes, não se faz isso. Desembargador, eu queria pedir para a nossa assessoria nos brindar aqui com o cappuccino do nosso excelente estúdio, da Porto Estúdio, que é considerado um dos maiores do Estado. E, enquanto isso, enquanto é providenciado e renovado nossa água, eu queria dizer que esse sonho desse podcast só é possível porque nós tivemos o apoio dessas pessoas que estão aparecendo aqui na tela, que é a Progemax, que é a empresa de excelência em projetos aqui do Maranhão, a In-House Market SLZ, que é mini mercados condominiais, a clínica de odontologia da doutora Mônica Marlete Almeida, que trabalha com laser, sem dor o tratamento.
o Grupo Silva, a Geração Eventos Especiais, eles trabalham com palco, sonorização, iluminação. São Luís Visto de Cima, que nos brinda com as imagens que nós vimos na abertura. A AGBox, que faz a nossa produção, especialista em marketing digital e é em Brasília. O blog sergiomuniz.com.br, informação com descontração. A Porto Estúdio, que nos oferece esse estúdio maravilhoso, com essa qualidade de som e imagem que os nossos amigos estão acompanhando de suas casas. Não fosse eles, desembargador, nada disso estaria acontecendo. E eu gostaria de fazer também um agradecimento especialíssimo ao cantor e compositor César Nascimento, que nos autorizou a utilizar a sua belíssima música Ilha Magnética, que, juntamente com as imagens de São Luís de Cima, abrilhantam a abertura do nosso podcast. Nessa semana em que São Luís está fazendo aniversário, 412 anos, você ter a oportunidade de levar para o Brasil e para o mundo, e até mesmo para o Maranhão, porque muitos maranhenses não conhecem a beleza da nossa capital, mostrar o quanto São Luís é bela e o quanto São Luís está se modernizando para receber cada vez mais os turistas do mundo, é fundamental. Nós temos hoje, próximo daqui a 3 horas de viagem, o Parque dos Lençóis, que virou patrimônio mundial. A nossa capital, o nosso centro histórico é patrimônio mundial. Então, é importante que as pessoas possam ver e conhecer as belezas do nosso estado, da nossa capital, e saber também que aqui no Maranhão se produz direito com qualidade, se produz conhecimento técnico para abastecer o nosso país e para que eles possam saber também que nós temos aqui no nosso tribunal a excelência funcional, mas a capacidade absurda dos seus gestores. E nisso eu incluo o senhor, que está nos abrilhantando aqui com a sua presença, e o desembargador Paulo Velten, que é uma pessoa muito querida, foi nosso colega de turma. Sem contar os demais membros, que, para quem não sabe, senhores, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, ele é formado por 7 membros, 2 deles são desembargadores, o desembargador-presidente e o corregedor, aqui de livre eleição, mas é ocupado hoje pelo desembargador Paulo Velten, por um membro da Justiça Federal, no nosso caso, um juiz federal. Se o nosso tribunal fosse sede de tribunal, seria um desembargador eleitoral. O nosso Tribunal Regional Federal é da 1ª Região, e lá me parece que quem ainda tem assento é o desembargador Ney de Barros Belo Filho, que é maranhense, como nós, e 2 membros da magistratura estadual e 2 juristas, 2 advogados nomeados pelo presidente da República, e eu sou um desses que um dia tive a honra de ter sido escolhido pelo presidente Lula no meu 1º biênio e no meu 2º biênio pela presidente Dilma para integrar o tribunal. Eu integrei o tribunal de 2009 a 2013 e tenho um dado para o senhor que o senhor não sabe ainda. Acho que não sabe. Eu sou o juiz recordista de julgamentos da história do tribunal. Eu tive a oportunidade de julgar 1.229 processos ao longo desses meus 2 biênios. Eu tenho mais de 380 processos de dianteira para o 2º membro que mais julgou na história do tribunal. E desses 1.229, só um foi revisto pelo TSE. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha passagem por lá e das coisas que a gente ajudou a fazer com o Tribunal do Maranhão. Retornando, desembargador, e voltando um pouquinho para que a gente conversava sobre a situação da lista encaminhada pelo TCU, pode trazer, eu sou bebedor de café, pode trazer. Não sei se o desembargador vai aceitar um chazinho que seja, só mas água mesmo. Só água. Tá. Mas obrigado, eu sou bebedor de café. Não, tranquilo, porque café eu tomo pela manhã, porque se eu tomar à noite eu não durmo, me dá uma insônia. O TCE, por sua vez, já encaminhou a lista também e seguiu os mesmos parâmetros do TCU de extrair os gestores que foram apenados apenas com multa, ou já veio ainda com o formato antigo, ou ainda não disponibilizou a lista? Olha,
Eu não tenho conhecimento que essa lista já chegou no tribunal. Pode ter chegado, porque ela teria que chegar, se não me falha a memória, até o dia 16 desse mês. Mas eu não me recordo. Você tem informação, Daniela? Não chegou ainda não, né? Inclusive, essa semana eu perguntei se lá se já tinha chegado, que é direcionado à presidência, e vai para os, né, setores, mas não chegou, não tenho conhecimento ainda não de ter chegado essa relação lá para o tribunal, não. E realmente ela vem, né, recheada de informações sobre quem pode e quem não pode ser candidato. Né? Isso você passou lá, já já o parabenizo e aproveito para lhe parabenizar pela sua passagem lá. Eu não sabia desse seu recorde, né? Sei que você foi uma pessoa bastante produtiva lá, bastante eficiente, mas não sabia desse quantitativo aí, não. Parabéns aí. Nossas origens do Banco do Estado do Maranhão nos deram celeridade. Banco do Estado do Maranhão. Desembargador, nós temos até 16 de setembro como data limite para julgar todos os registros de candidatura e os eventuais recursos dessas decisões. Eu lembro que durante muito tempo, durante a minha passagem, tinha uma preocupação dos presidentes que lá estiveram e dos corregedores no sentido de oficiar os juízes para não perder o tempo, acelerarem a análise dos processos, serem atuantes na condução dos processos, para que a gente pudesse cumprir a meta, cumprir os prazos estabelecidos. Como é que está hoje essa tramitação? O senhor tem sido abastecido de informação dos juízes eleitorais com relação à tramitação dos registros? Está tendo dificuldade em algum lugar? Olha, eu não tenho conhecimento de dificuldade assim, porque hoje nós criamos aqui no tribunal uma secretaria judicial única. Ela dá um suporte a todos os juízes do Estado. A gente criou essa secretaria e os pleitos são analisados aqui e encaminhados para os juízes. Né? Não é o que eu quero dizer com isso. O juiz não vai... Hoje nós temos um robô, por exemplo, que analisa a documentação dos candidatos, dos registros de candidatura. Esse robô foi criado pelo Tribunal Regional da Bahia, que cedeu para outros tribunais, inclusive para o nosso aqui. Então, esse robô está fazendo um bom trabalho. E eu creio que boa parte desses pedidos de registro já foram analisados. Né? Não tenho conhecimento de nenhum pedido de registro que, porventura, tenha sido deferido, que já tenha chegado no tribunal. O que tem chegado no tribunal? É essa questão de propaganda eleitoral, né? Antecipada, mas registro de candidatura ainda não tem conhecimento de nenhum desse pleito, né? Nós ainda temos situações de outros pleitos, mas desse pleito nós não temos ainda. A ouvidoria recebe muita informação com relação à prática de ilegalidades nas eleições? O sistema Pardal tem funcionado normal? Sim. Como está o nosso PJE hoje, da Justiça Eleitoral? Pois está funcionando a contento, e o Pardal é uma ferramenta. A ouvidoria também também quando passei lá como juiz eleitoral, eu fui o ouvidor. O que precisa, muitas pessoas às vezes reclamam, eu não tenho eu não sei como fazer. O problema é que nós somos muitas vezes omissos, né? A gente não procura saber dos nossos direitos, o que nós podemos fazer para a gente reclamar, quais são os canais que nós temos. Hoje nós temos vários canais, nós temos o Pardal, nós temos a ouvidoria, por exemplo, que é um grande... Temos o Ministério Público, e as pessoas ficam esperando que a Justiça Eleitoral vai agir, o juiz vai lá num determinado local, e não é assim. Você sabe que a juíza... Tem poder de polícia, mas não é polícia. A justiça ela só age se for provocada. Né? Então, algumas pessoas, eu digo muitas vezes por onde eu ando, é que quem deve fiscalizar as eleições é o eleitor, os políticos, né? Os partidos que devem designar os fiscais nos locais de votação, os delegados, e não esperar que a polícia vai lá em sua casa ou na casa do candidato, porque alguém disse que lá está acontecendo uma compra de votos. Isso aí não acontece, né? Porque para se entrar em algum local é preciso que tenha prova, né, irrefutável de que lá está sendo cometida alguma irregularidade eleitoral. Desembargador, nós recebemos aqui no chat uma pergunta: existe alguma operação para combater ou pelo menos reduzir a compra de voto no dia da eleição?
a boca de urna tão corriqueira na história eleitoral? É isso que eu estou falando daqui a pouco. Essa questão de compra de voto, as pessoas que acharem que alguém está comprando voto é denunciar. Denuncie. Nós não tem, você passou como juiz eleitoral lá, é um advogado bastante competente e atuante nessa área, você sabe que eu não posso. Como é que a justiça vai agir se ninguém denuncia que está havendo determinada irregularidade? Vamos ver uma propaganda eleitoral. Eu como juiz, posso estar vendo algo que está irregular, uma hipótese assim. Mas eu não posso chegar lá e mandar tirar do ar, porque às vezes aquela pessoa que está sendo, porventura, ofendida, ela não está se sentindo ofendida. Então, alguém que tem que reclamar para que a justiça tome providência. E nesse caso aí não tem operação nenhuma. Eu quero dizer que vão ter as forças, né? Como já tem hoje, né? Tem toda uma estrutura judicial da justiça, tem a polícia, tem o Ministério Público, tem os juízes que estão aguardando qualquer denúncia, né, para que sejam tomadas providências. Mas dizer que vai ter uma operação, não, vai ter uma operação desse tipo, não tem. Não é médico, né? Tem que ter a denúncia. Sim, tem que ter. Nós estávamos outro dia numa audiência pública em Governador Lobão mesmo, e um vereador lá perguntou, e aí como é que a gente faz naquelas casas que está cheia de gente, e lá que diz que estão comprando voto? Eu digo, olha, se tiver denúncia, prova nesse sentido, aí você denuncia que o juiz, lá diante da situação que se apresenta, ele pode tomar providência. Porque o fato de ter alguém na casa de alguém não significa que está acontecendo qualquer irregularidade. Ninguém é ingênuo de achar que não acontece isso. Infelizmente, é uma realidade que ainda acontece, mas para que a justiça haja, né, tome providência, é preciso que alguém provoque. É igual assim, por exemplo, alguém é inelegível, ele está pedindo o registro de candidatura dele lá, mas o juiz, alguém tem que provocar lá para que, a não ser que tenha em situações, né, podemos dizer assim, emblemáticas, que o juiz já de plano indefere, porque chegou aquela relação, tudo isso. Mas em outros casos, não, se alguém acha que alguém tem determinada situação que ele não pode concorrer, alguém precisa impugnar. Desembargador, me lembrei aqui, eu até queria mandar um abraço para o doutor Zé Leite, que hoje é o nosso procurador regional eleitoral, competentíssimo, é a segunda ou terceira vez que ele tem assento no tribunal, como representante do Ministério Público Eleitoral, e eu me recordo que, certa ocasião, me encontrei com ele hoje, coincidentemente, no almoço, um determinado promotor se vangloriando que tinha invadido uma casa para apreender material de campanha. E falou isso na frente do hoje procurador Marco Antônio Guerreiro. E Marco Antônio Guerreiro disse para ele, olha, muito cuidado com o exercício da sua atividade. Você tem poder de polícia, mas você não é polícia. Quem tem que entrar para cumprir a determinação judicial é a polícia. E me chamou a atenção esse fato, e eu sei que o Ministério Público é extremamente atuante e os promotores estão todos habilitados, tal qual os juízes, os promotores para ofertar as denúncias, os juízes para julgar. Desembargador, tinha mais uma dúvida aqui. Como é que o senhor vê o uso da inteligência artificial nessas eleições? E antes que o senhor responda, eu queria pedir para a nossa assessoria para verificar se tem novas perguntas formuladas pelo Instagram para que a gente possa trazer para o senhor também nessa reta final desse nosso agradabilíssimo encontro. Vamos registrar. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de aprender com você aqui também, né, e prestar algumas informações sobre as ações do nosso Tribunal Regional Eleitoral. As pessoas veem a inteligência, só fala a inteligência artificial, a gente sempre acha pelo lado negativo. Eu digo sempre lá por onde eu ando, e digo aqui agora, que eu acho que as pessoas vão usar a inteligência artificial o lado positivo. É igual essa questão da informação. As pessoas, como é que você vai combater desinformação? É com informação, é por isso que eu estou aqui. Prestar informação daquilo que nós fazemos, o que pretendemos fazer, como vamos agir, quando se for provocado diante de algumas situações. Não podemos dizer como é que vamos decidir, porque ninguém sabe como é aquele processo que vai chegar nas nossas mãos. Mas se diante das irregularidades que nos for apresentado de alguma providência, com certeza a Justiça Eleitoral irá agir.
né? E irá agir dentro da lei. A inteligência artificial, eu penso que é uma coisa boa, né? E espero que as pessoas usem para o lado bom e não para o lado ruim, não para fazer desvirtuar a realidade, mas sim para ajudar na condução das coisas, na melhora das coisas. Eu tenho o doutor Ferdinand Cerejo, que é um dos membros da corte lá, que é muito afeito a essa questão da informática e tudo, tecnologia. Ele é o chefe lá do nosso setor do nosso laboratório. Ele deu uma decisão novidadeira recentemente. Sim, certo. Eu digo para ele, pois invente algum programa, alguma coisa aí para nós trabalhar pouco e produzir muito, né? Então, é uma coisa... Então, eu acho que isso é uma coisa boa, a inteligência artificial, e espero que as pessoas usem para o lado bom, e aqueles que usar ela de maneira errada ou então para o lado ruim, certamente serão penalizados, não há dúvida disso. Desembargador, dentro desse contexto, e já aqui partindo para a finalização, até porque o senhor tem outros compromissos, que mais informações o senhor gostaria de trazer para a nossa sociedade a respeito desse pleito? Porque aqui nós já conversamos sobre tantos assuntos. Acessibilidade, para mim, é um assunto muito importante. Segurança, o aspecto tecnológico agora, a alteração da legislação para tornar mais efetiva. Eu queria lhe ouvir. O que o senhor, no fundo desse peito de um filho de Angical, orgulho de sua terra, tem para dizer para esse povo que está lhe ouvindo agora? O que a Justiça Eleitoral nos reserva aí pela frente, que ainda não foi falado aqui? Eu penso que nós tratamos de todos os assuntos de interesse da Justiça Eleitoral, né, das pessoas, e eu quero dizer que a Justiça Eleitoral... Título, eu lembrei do anúncio hoje, só lhe interrompendo, quem tiver o título e tiver foto vai poder votar, vai servir como documento com foto. Sim, vai poder votar, vai poder justificar seu voto lá onde você estiver, né? Até a tecnologia a nosso favor, né? Evolução. Então, é isso que eu estou falando, as pessoas precisam se atentar ao que está tendo de novo. O tribunal, a Justiça Eleitoral é muito evoluída, dinâmica também. A Justiça Eleitoral é muito dinâmica. Então, eu quero dizer que as pessoas podem ficar tranquilas, que teremos eleições tranquilas, em paz, e é isso que nós pedimos que todas as pessoas... A eleição não é a guerra. Eleição não é festa. Eleição é uma festa democrática que deve vencer aquele que a maioria dos eleitores queiram em determinado município, né? Porque nós teremos mais de 5.000 eleições no Brasil todo. 5.568. Eu digo sempre que o adversário de hoje é o aliado de amanhã, então não precisa você fazer chacota, esculhambar as pessoas, porque amanhã você poderá estar junto com elas. E se você não for um inimigo, certamente vocês vão, no futuro, serão aliados. Eu tenho visto isso ao longo da nossa trajetória de vida, né? Vida pessoal, também já acompanhei eleições, fui advogado, e a minha família também envolvida com política, acompanho isso aí também. E peço que as pessoas não olhem as pessoas que, porventura, não votam no mesmo candidato como inimigo, né? Pode ser um adversário momentâneo, mas que amanhã vocês poderão ser aliados. Algum tempo atrás, quando nós estávamos lutando para que Imperatriz tivesse 200.000 eleitores... Eu ia lhe perguntar para o senhor falar sobre a Imperatriz. Pois é, eu dizia muito para as pessoas lá de lá, eu digo, é uma coisa boa para a cidade, que vai ser, em havendo um segundo turno, vai ser a oportunidade das pessoas, né, se juntarem para que alguém não seja prefeito de uma cidade grande e pujante com a Imperatriz, com um pouco mais de 25% do eleitorado, né? Não é que aquela pessoa que seja eleita com esse quantitativo de eleitores não tenha legitimidade, mas você há de convir que o voto é que legitima. Quanto mais votos você tem, mais legitimidade você tem, mais responsabilidade você tem também. Então, isso é muito importante. Eu dizia muito isso, né? Lá em Imperatriz, né? Que hoje está capacitada para que, se nenhum candidato ou candidata conseguir mais de 50% dos votos e termos no segundo turno. E lá é a única, ela e São Luís são as duas únicas cidades do estado em que isso poderá ocorrer. Desembargador, mandaram uma pergunta aqui. Pede para falar acerca do Juno. Eu acho que é o robô, né? Deve ser, porque pediram para falar das sentenças por IA, por inteligência artificial. Como é que o senhor vê isso?
Olha, algumas pessoas, alguns colegas estão usando. Eu, pessoalmente, ainda não estou usando a IA para fazer sentença, porque é muito complicado, porque o ser humano, até onde eu sei, nada substitui o sentimento do ser humano. Eu O não deixo meus robô, estagiários o fazerem petição. robô, eu penso que o robô não tem sentimento, mas você pode usar a tecnologia para algumas coisas, como para fazer um relatório, coisas do tipo. Penso isso aí. Como eu lhe falei desde o início da nossa conversa aqui, eu não sou muito, podemos dizer assim, prático nessa questão da informática, dessa questão da tecnologia, muito não, ainda não, né? Preciso aprender mais ainda para me poder até talvez produzir muito mais ainda. Eu brinco com meus alunos que eu sou semi-analfabeto digital. Eu só sei o básico. Mas esse básico me permite produzir muito. Até sabendo pouco, se você souber colocar bem a sua informação, você consegue fazer muito. A Edneide Salles Braga pergunta aqui como o senhor vê as políticas de incentivo à participação feminina na política e no âmbito institucional do TRE. Eu vejo isso aí como uma coisa positiva. O tribunal tem feito a parte dele, né? Por exemplo, lá no tribunal nós temos ouvidoria da mulher, temos procurado dar uma participação muito maior das mulheres na própria condução do tribunal, nos setores, né, nos cargos do tribunal, né? Isso é uma evolução, não é da agora não, já vem evoluindo há muito tempo. E no que diz respeito às candidaturas, a gente vê uma certa dificuldade e dos partidos angariarem candidatas competitivas. Você há de convir que você também não é alheio ao mundo político, mas você vê uma certa dificuldade de poucas mulheres querem se envolver com política, né? Infelizmente é uma coisa que a gente vê na prática, né? Mas é lógico que tem que mudar, né, para uma grande caminhada. A gente precisa dar o primeiro passo e a gente vê que nessas eleições nós temos mais mulheres, não há dúvida disso, disputando cargos eletivos, mas nós precisamos muito mais, até porque as mulheres é 51% de nossa população, ou seja, existe mais mulheres hoje do que homens. Então é preciso que essa representatividade ela também seja demonstrada nos cargos, né, do executivo, de prefeito, de deputado, de vereador, enfim, de todos aqueles daqueles cargos que são disputados, né, em eleições. No Maranhão, a única coisa que tem maioria nós temos hoje 2 senadoras. São 3 e já tivemos 3 membros do tribunal ao mesmo tempo, que foi a Ana Graziela Neiva, a Camila Everton e a desembargadora Ângela Salazar. As 3 tiveram assento na mesma época. Sim, agora, por exemplo, a próxima promoção do nosso Tribunal de Justiça deve ser uma mulher, né? Porque necessariamente terá que ser mulher, né? Só vai disputar mulheres, né? Juízes mulheres, né? Homem não vai poder disputar porque precisamos chegar a um quantitativo lá por determinação do CNJ, né? O tribunal vai ter que atingir esse percentual até que atingir esse percentual para que depois a situação volte à normalidade. Desembargador, a doutora Mônica Marlete perguntando aqui se existe algum estudo, aí seria a nível nacional, para inclusão no caso dos votos online. E já antecipo a ela que nós já tivemos até um laboratório feito aqui no Brasil, que eu abordei também na minha tese de mestrado, que foi em Valparaíso, do Goiás, São Paulo, capital, e em Curitiba, nas últimas eleições municipalistas, onde se implementou um laboratório de adoção do voto online. Nessas eleições, tem alguma coisa prevista? Não tenho conhecimento disso aí, nem estudo nesse sentido para o futuro, né? Eu fico feliz que algumas associações já estão utilizando esse voto online. Eu, por exemplo, na Associação dos Magistrados, vai ter uma eleição agora e nós vamos poder votar. A OAB também já faz. Pois é, então é uma coisa boa. E aí, eu penso que no futuro, como você falou aí no início da nossa conversa, né, eu penso que no futuro vai ser essa realidade. Mas espero que sim, né? Não no tempo muito distante, até para que as coisas fluam bem. Fizeram mais 2 perguntas aqui. Qual o endereço para baixar o e-título? E como faz para lembrar o local de votação? Diz que a pessoa sempre esquece. É só ir lá, entrar no site do TSE e do TRE também. www.gov.tse.jus.br. Eu não me recordo. tse.jus.br. É por aí.
Nas duas plataformas temos acesso. Então, você sabe, lá você baixa, você sabe onde você vai votar, ele diz lá onde você... Só botei você colocar o número do título e diz lá qual é a sua sessão, o seu local de votação. Inclusive, aproveitar aqui, doutor Sérgio, para convidar as pessoas, quem estiver na Expoema, que lá tem um stand do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, onde todas as informações desse tipo são prestadas. Inclusive, tem um tira-dúvida lá. Olha aí, muito bom. Desembargador, chegando aqui ao final do nosso podcast, eu gostaria de lhe agradecer muitíssimo por representar tão bem esse tribunal, que é tão querido para mim, que é tão prestativo para a nossa sociedade. Dizer que foi uma honra lhe receber aqui, tenho uma admiração enorme por Vossa Excelência e pela trajetória da sua família. Queria que o senhor levasse um abraço carinhoso, afetuoso para os seus irmãos e lhe dizer que a Justiça Eleitoral do Maranhão está em excelente mão. Tem um corpo funcional de pessoas brilhantes que são da minha bem-querência e saber que o tribunal está sendo capitaneado pelo senhor numa eleição dessa envergadura nos enche de orgulho e da certeza de que tudo correrá bem com a graça de Deus. Muito obrigado. Suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né? Agradecer mais uma vez a Deus e agradecer também a você a oportunidade que foi nos dada de mostrar algumas ações que são feitas pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral, né? Dizer que é um centro de excelência, como eu enfatizei desde o início, funcionário super capacitado, muito comprometido com o processo eleitoral, corretos, né? Procuram se qualificar todo dia, resolver todo tipo de pendência. Você passou por lá e com certeza sabe desse empenho de todos os funcionários. Eu sou apenas eu digo sempre para eles lá, para os nossos colaboradores, que eu sou apenas um instrumento, né? Estou lá para fazer o que for melhor para eles e para a população do nosso estado. Agradeço mais uma vez aqui a sua presteza de nos convidar, né, e nos oportunizar, né, de prestar essas informações, né, e dizer que estamos à disposição não só do seu podcast, mas de qualquer um outro que porventura tenhamos sempre de comparecer, né, para prestar as informações que fizer necessário e que estejam ao nosso alcance. Né, fiquei interessante sobre essa questão do robô. Realmente o nome do robô parece que é esse gênio, né? Mas ele, como eu estou falando, não é uma invenção nossa, né? É uma invenção da Bahia, né? E os tribunais eles vão trocando experiência para que as coisas fluam melhor. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço aqui o convite, lhe agradeço mais uma vez a oportunidade que você nos deu de prestar todos os esclarecimentos, agradecer aqui a sua grande audiência aí, agradecer aqui as pessoas, a Daniela que nos acompanha, o Elton, né, e o Vinícius aqui, a Vânia, pois Rani, pois é, mas quero agradecer principalmente a você aí, porque sem o seu suporte não teríamos aqui estado aqui nesse momento tão importante e agradável. Muito obrigado. Essa caneca que está aí à sua direita é um presente nosso, para o senhor se lembrar sempre que aqui, nesse podcast, você tem admiradores, tem pessoas que estão nos acompanhando, que participaram ativamente desse encontro e que acreditam na Justiça Eleitoral do Maranhão e do nosso país. Muitíssimo obrigado. E a vocês que estavam nos assistindo, acompanhem as redes sociais desses nossos apoiadores, São Luís Juiz de Cima, AGBox, e na sequência o blog desse que vos fala, sergiomuniz.com.br, a Porto Estúdios, que é essa casa que nos recebe, a Progemax, excelência em projetos no Maranhão, a In-House Market SLZ, Mini Mercados Condominiais, o consultório odontológico da doutora Mônica Marlete Almeida, cirurgias a laser, o Grupo Silva e Geração Eventos Especiais, o melhor em produções de eventos do Maranhão. A todos vocês, na próxima terça nós nos encontraremos outra vez e dizer que
Em surgindo a necessidade, esse podcast, desembargador, ele se torna terça legal e companhia, podendo ser exibido em outros dias da semana, com a presença de outras pessoas que venham enriquecer esse momento, como o senhor fez aqui conosco. A caneca é um presente nosso para o senhor. Vou me levantar para lhe dar um aperto de mão, porque o senhor merece. Parabéns. Obrigado, abraço do pai. Obrigado. Ele estava assistindo. Ele estava assistindo.